Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E o Ação Nacional de hoje recebe aqui o cardeal Dom Cláudio Umes, presidente da REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. E hoje nós vamos falar sobre o Sínodo na Amazônia. Cardeal, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Ação Nacional. Eu que agradeço essa oportunidade, sim. É uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, em primeiro lugar, o que é REPAM? A REPAM é uma rede eclesial panamazônica. Esse eclesial quer dizer da Igreja Católica. E da Panamazônia significa não apenas da Amazônia brasileira, mas da Amazônia de 9 países, além do Brasil, mais outros 8 países vizinhos do Brasil, que também, onde a floresta amazônica avança para dentro do território desses vários países. São 9 países que têm, portanto, parte na grande floresta amazônica. E por isso chama-se Panamazônica. Nós chamamos de Panamazônia, assim. Então, Rede Eclesial Panamazônica é uma rede que quer, de fato, articular tudo que existe ali em termos de igreja, digamos assim. Quer fazer uma rede e fazê-la funcionar como rede. Bom, a REPAM, além do intercâmbio aí com organismos da Igreja Católica, ela visa também aí parcerias, né, em todas as regiões, parcerias pontuais em todas as regiões brasileiras, com representantes de organizações da sociedade civil, do governo, setor privado, organismos multilaterais, academia e também outras redes. E como é que é essa relação também com o governo? Existe ou não existe? Não, normalmente não há nenhuma parceria com o governo, claro que não, porque é uma rede eclesial. E claro que nós temos o mesmo povo com que nós tratamos, o mesmo povo, o governo também trata do território, do povo, da população, e a igreja também está ali, naquele território ali, e trabalha com essa população que está ali. Mas não há nada de nenhuma parceria especial com o governo, não. Ok. O senhor falou aqui que a Panamazônica, ela envolve aí vários países. O senhor se lembra desses países? Sim, então o Brasil, que tem 67% da floresta amazônica brasileira, portanto, são 2/3, mais de 2/3 da Amazônia é brasileira. Mas os limites do Brasil foram feitos depois que cresceu a floresta. Sim. E a floresta ultrapassa os limites, claro, do Brasil. E então nós temos também floresta amazônica na Bolívia, no Peru. Peru até a metade do país também é floresta amazônica, embora seja um país pequeno, claro, então é uma parte pequena, mas ela é a metade do país. Então é Bolívia, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e as 3 Guianas. Todos têm região amazônica, sim. Sim. E qual o trabalho específico da REPAM? Sim, ela nasceu de uma exigência que aos poucos foi se percebendo. Porque já antes da REPAM, nós no Brasil tínhamos e ainda temos a Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, mas ela é da CNBB, só da Amazônia brasileira. Eu sou presidente também dessa comissão. E essa comissão foi fundada no ano 2002, depois de uma campanha da fraternidade, que tinha uma especial relação com a Amazônia e com os indígenas, e aí foi fundada essa comissão especial. E o primeiro presidente foi Dom Jaime Quemelo, né, na época. Quando eu estive nesse meio tempo, eu era arcebispo aqui em São Paulo, fui chamado a Roma em 2006 pelo Papa Bento XVI para ser prefeito da Congregação para o Clero. Fiquei ali 4 anos e pouco. Quando eu voltei em 2011, por motivo de idade, tive que deixar, e aí eu pedi para voltar ao Brasil, porque eu ainda me sentia em condições de trabalho, não queria ficar lá em Roma apenas aposentado. Podia ter ficado, mas eu pedi ao Papa Bento XVI, da época, para voltar ao Brasil, e ele me concedeu isso. Voltei ao Brasil, e aí a conferência, a nossa CNBB, me ofereceu de assumir essa comissão especial para a Amazônia. Eu assumi com muita alegria, porque não tinha, como aposentado, não tinha nada, não tinha nenhum programa na minha frente.
Então, para mim, foi também uma graça, um privilégio de fazer isso. Fiz com muita alegria, aceitei e, por estar aposentado, eu tinha condições de fazê-lo, saúde, eu comecei a viajar. Comecei a visitar a nossa Amazônia, claro, porque ainda não se falava de Pan-Amazônia, a nossa Amazônia, e comecei a visitar todas as dioceses e prelazias da grande Amazônia brasileira. Cheguei a visitar 38, toda a floresta eu visitei. Mas, aos poucos, com o contato que se tinha também com os outros países, sobretudo na fronteira, havia contatos com os episcopados do outro lado. Então, havia também reuniões, etc. E começou a surgir a ideia, por que não pensar em algo mais? E isso já tinha sido dito na 5ª Conferência Latino-Americana de Aparecida. O CELAM, que aconteceu. O CELAM, sim. Onde eu estava também, eu estava em Roma na época, vim com o Papa Bento XVI para essa assembleia, essa conferência. E de Buenos Aires veio o cardeal Bergoglio. E nós nos encontramos, foi ali, nessa conferência. Eu trabalhei na mesma comissão que ele, a comissão de redação do documento, enfim, e trabalhamos muito aí junto. E nesse documento, então, de Aparecida, se diz que seria de elaborar um plano de pastoral de conjunto para toda a Amazônia, a Pan-Amazônia, portanto, para os 9 países, porque lá estamos reunidos, todos os da América Latina, os países. Então, ali que surgiu isso, e está no documento, que se criasse um plano de pastoral de conjunto para a Pan-Amazônia, diferenciado, mas em conjunto. E isso foi também algo que depois o Papa Francisco vai citar até. Ele disse, olha, quando eu estava naquela conferência de Aparecida, eu me impressionei muito, diz ele, já como Papa, então, eu me impressionei muito como os bispos brasileiros falavam tanto da Amazônia, da importância da Amazônia. Foi aí que eu despertei para a questão da Amazônia, ele disse. E, de fato, tudo isso fez com que, então, em 2013, o Papa Francisco foi eleito e em 2014 já nós conseguimos nos reunir todos os 9 países numa grande reunião que já havia alguns precedentes, mas que nos reunimos em Brasília para então criar essa rede. Isso foi em 2014. Então nós criamos essa rede para articular, porque a gente tem que pensar um pouco, veja, Júnior, é o seguinte, que se você vê, por exemplo, a Amazônia é uma floresta imensa, claro. Existem já partes desmatadas, claro, onde já é muito mais, digamos assim, já uma vida diferente. Mas na floresta existe as distâncias muito grandes, o isolamento muito grande, a falta de possibilidade de se mover muito grande. Então, essas dioceses, essas prelazias que estão dentro da floresta, que são a maioria, eles vivem muito isolados. E as comunidades mais ainda, as comunidades na beira dos rios, no meio da floresta, as comunidades indígenas que estão na floresta, todos vivem muito isolados. Isolados, claro, com seus sonhos e também com seus problemas, mas sem condições deles sozinhos de enfrentar ou de construir seus sonhos. Então vivem muito isolados e muito, digamos, sem potencialidade de poder realizar os seus sonhos. Então essa rede, articulando todos eles, ela forma uma unidade maior, embora cada um fique no seu lugar, mas ele sabe, ele está fazendo parte de uma grande rede que, quando ele grita, a rede está aí. Quando ele exprime os seus sonhos, a rede está aí para ajudar a rede, que todas as outras, sim, portanto, organizações. Isso significa as dioceses, significa as missões, significa as paróquias, significa as comunidades, significa as comunidades indígenas, todo esse conjunto. Então, quanto mais ele se transforma em rede e quanto mais ele funciona como rede, ele tem força, ele tem voz maior, mais forte, e tem isso que tira todas essas comunidades do seu isolamento, ao menos tirem parte do seu isolamento e as põem em comunicação. Por isso a importância e a força desta rede. Como
como é que vocês administram a particularidade de cada país, de cada diocese, como o senhor citou aqui? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, uma tribo que vive num país, vamos supor aqui, vamos lá, Bolívia, né? Sim. Ou outro país que possa estar sendo Peru. Todos esses países têm índios. É diferente, né, do que é do Brasil. Sim, existe uma certa diferença, sim, claro. Mas há também muitas, digamos assim, semelhanças entre os indígenas. Há muitas culturas diferentes, há tradições diferentes, há histórias diferentes, identidades diferentes, espiritualidades diferentes, mas eles têm muita coisa em comum, muita coisa em comum. Claro que existe uma diferença muito grande entre indígenas que já estão mais perto da cordilheira e que, portanto, tem muita influência dos indígenas da cordilheira, mas a cordilheira não é a Amazônia, a cordilheira dos Andes não é a Amazônia. Mas esses indígenas têm contatos ali onde se junta a cordilheira, as culturas da cordilheira com as culturas, portanto, da mata amazônica, que já é mais uma grande planície, na verdade. Então, ali existe, de fato, diferenças de línguas, para começar, diferença de etnias e tudo mais. Mas eles têm grandes problemas comuns e grandes sonhos comuns. E também espiritualidades bastante semelhantes, ou seja, o seu relacionamento com a divindade, a religião, portanto, as espiritualidades, também tem muito em comum. Tudo tem a ver muito fortemente com a floresta, com a terra, com a água, enfim, e com os seus direitos de serem respeitados na sua história, nos seus projetos de futuro, enfim, serem respeitados. Existe muita coisa semelhante. E o Papa Francisco, quando ele esteve em Porto Maldonado, por exemplo, ali ele fez o seu grande encontro com os indígenas dessa Panamazônia, foi em Maldonado, no Peru. Ele dizia que, talvez nunca como hoje, os povos indígenas da Panamazônia e a própria Panamazônia, o território, nunca estiveram tão ameaçados como hoje. Então isso une também tudo isso aí. Quer dizer, há uma ameaça em cima de todos os indígenas, há uma ameaça semelhante em todo o território da Panamazônia. Por quê? Por quê? Porque é uma área muito semelhante, claro. A própria área, por ser floresta, ela é muito cobiçada sobretudo por grandes projetos de colonização. Ainda existe aquela ideia de colonização, quer dizer, está aí uma grande área que ainda não foi explorada, vamos invadir, vamos ocupar, vamos cultivar, vamos derrubar a floresta, vamos plantar soja, vamos criar gado, vamos fazer mineração. Porque são grandes riquezas que estão ali. E são projetos dos governos, e são projetos de empresas particulares, que têm o apoio dos governos, enfim, e que entram com esse espírito de tirar o máximo possível de riqueza dali. Só que isso acaba destruindo a mata, destruindo todo aquele bioma, destruindo, portanto, as condições futuras desse território, porque se você derrubar a floresta, vai ter graves consequências de destruição, não apenas para o território, mas tudo aquilo que a Amazônia influi, por exemplo, com as suas águas, com as suas chuvas. O estado de São Paulo, ele depende das chuvas da Amazônia, da umidade da Amazônia. No dia que terminar as florestas ali, vai terminar a água que vem para São Paulo, para o nosso estado. E será um deserto, vai virar deserto, porque não tem como manter o que está aí, porque tudo depende desse rio, digamos assim, aéreo, que é a umidade, os rios que estão na superfície e os aquíferos que estão por baixo. Quer dizer, essas águas, se você mexer no ciclo dessas águas, você mexe com tudo aquilo que essas águas protegem, enfim, e abastecem, tudo isso vai ser mexido. Então, o grande risco está ali, a grande ameaça de que se você destrói a Amazônia, não vai só destruir São Paulo, mas vai ter um reflexo sobre todo o planeta, porque ele é um dos pulmões do planeta. E os povos indígenas que estão aí são ameaçados exatamente porque
se ameaça o seu próprio futuro. Na medida que você destrói a Amazônia, você destrói o futuro deles. E eles são ameaçados, eles são perseguidos, eles são mortos. Foram, durante toda a história, desde a colonização, foram massacrados sempre e ainda continua nesse risco sempre. Eles nunca são consultados, simplesmente se faz a revelia de qualquer direito que eles tenham ou não tenham, se faz essas colonizações. Então, aí que está o grande problema da Amazônia, na verdade, e dos seus povos, sobretudo os povos originários, que foram os indígenas, claro. Bom, esse é o programa Ação Nacional. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta aqui conversando com o cardeal Dom Cláudio Umes. E a gente volta já.